E hoje, dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. No início desse mês foi divulgado um mapa da violência com ênfase no número de homicídios de mulheres no Brasil. A violência contra a mulher é crescente no Brasil. Entre 1980 e 2013, foram assassinadas 106.093 mulheres, sendo que 4.762 somente em 2013. Desse total, 50,3% são mortes violentas cometidas por familiares. Dessa porcentagem, 33,2% são feitas por parceiros ou ex-parceiros. O documento intitulado Mapa da Violência 2015, Homicídios de Mulheres no Brasil, da ONU, traz informações alarmantes. O número de homicídios de mulheres cresceu muito de 30 anos para cá, enquanto que em 1990 o número era de 1.353 mulheres mortas. Em 2013, o número subiu para 4.762. As taxas de homicídio de mulheres por 100 mil habitantes caíram depois de 2006, devido à Lei nº 11.340, conhecida como Maria da Penha. Só no estado de São Paulo existem 130 delegacias de defesa da mulher. Entre os milhares de boletins de ocorrência registrados entre janeiro e setembro deste ano, mais de 43.200 foram relacionados à ameaça. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com Darleide Alves, que é apresentadora do programa Consultório de Família aqui da Novo Tempo, é especialista em psicologia e sexualidade. Darleide, muito obrigado pela sua presença com a gente no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Pena que é para falar de um tema tão doloroso, né? É verdade. Agora, Darleide, doloroso e bastante grande, porque quando se fala em violência, não se trata só da violência física contra a mulher. Especialmente, é necessário dizer que as estatísticas, elas são apenas um símbolo e é uma amostra, mas se nós pensarmos que a violência começa pela ameaça, como foi citado inclusive na reportagem, e é um dos dados importantes, nós vamos entender que muitas mulheres não vão a uma delegacia registrar uma queixa porque foram ameaçadas nem sempre vão também registrar uma queixa por serem oprimidas dentro de casa pelo seu marido. Então, esses números são muito maiores, com certeza. Qual que é o prejuízo, Darleide, para a personalidade da mulher, para ela como mulher vivendo uma situação como essa? Seja de violência física, seja de violência moral, dessa opressão dentro de casa, essa violência que acaba sendo até psicológica. Sim. Se nós olhamos para esses números, nós acompanhamos o crescimento da violência contra a mulher nos últimos anos, o que parece absurdo, mas é a realidade, frente a uma cultura que nós temos de dizer que no passado a mulher era um objeto e tende-se a crescer culturalmente, a educação tornou-se mais democrática, pelo menos deveríamos entender que houve uma evolução e que esses números, na verdade, deveriam diminuir. Pelo contrário, eles crescem. O que significa isso? Também é importante pensar que a violência cresce para jovens, homens, negros, existem outros números dados representando outros grupos. Mas o que acontece com referência à violência contra a mulher, o mais grave é que ela acontece dentro de casa, de fórum íntimo. É dentro de uma situação e um lugar em que mais nós somos necessários de proteção. Então, essa mulher, normalmente, ela é agredida pelo seu marido, pelo seu companheiro, pela pessoa com quem ela divide a vida. Agora, imagina a repercussão que isso traz, emocionalmente falando, para uma mulher que está morrendo de medo, porque o seu marido vai chegar daqui a pouco e ela não sabe a condição que ele chega. Então, tem muitas mulheres que dizem assim, vou fazer o quê? Já me acostumei. Vou dizer o quê? E elas morrem, ou seja, morrem em silêncio. Ou seja, nós estamos falando de um caso de tortura. É mais do que a violência chegou, matou. Ele foi matando aos poucos. Isso é tortura. O pior da violência contra a mulher, e especialmente a violência doméstica, é o fator tortura. Isso é o fim para uma pessoa ir minando a sua própria existência. E é sobre esse assunto que a gente está perguntando hoje para você, na nossa interação pelas redes sociais. Qual que é a sua opinião sobre o que precisa ser feito para tentar acabar com esse tipo de violência no Brasil, a violência contra as mulheres? Participe com a gente pelas redes sociais, como fez a Amanda. Ela é do Ceará, de
Irauçuba. Ela diz assim, eu acho que as mulheres deveriam ter direitos e espaço em todas as categorias, quer no trabalho, em casa, principalmente as mulheres de baixa renda. Bom, alguém que não se identificou deve ter mandado pelo nosso WhatsApp. Se você mandar alguma coisa pelo WhatsApp, a sua participação, coloque também seu nome, a cidade de onde você fala. Diz assim, olha, não vou me identificar, mas já sofro abuso desde os 7 anos, estou com 59 anos e ainda sofro. Já fui ao psiquiatra, o que a Darley está dizendo, mas isso não saiu da minha cabeça. Como ser curada de um problema como esse? Agora eu entendi por que não se identificou. Obrigado, viu, pela sua participação com a gente. E é o que a Darley acabou de colocar, é essa tortura lenta e contínua. E como resolver, como amparar uma pessoa que sofre isso, Darley? De fato, precisa de um tratamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico, terapêutico. É necessário trabalhar essa memória, mas, gente, a gente precisa entender que algo desse gênero, uma violência desse tipo, feita contra uma criança já aos seus 7 anos de idade, marcou a sua vida de uma forma muito profunda. Então, isso é alguma coisa que precisa ser acompanhado muito de perto, com profissionais muito bem preparados, com um tratamento terapêutico muito bem visto da condição humana, do fator sofrimento que a arrasta ao longo da sua existência. Então, é doloroso, mas é possível. Eu tenho recebido histórias de mulheres que dizem, Darley, eu não esqueci, se eu paro para pensar, eu choro, se eu paro para pensar, eu fico muito triste em saber que foi o meu pai quem abusou, quem me agrediu, a minha mãe, ou quem quer que seja, do seu convívio familiar, mas eu consegui sobreviver, hoje eu tenho família, ou seja, nós temos a esperança, o ser humano tem essa capacidade de ir além. Então, aproveitando a pergunta e o caso dela especialmente, pedindo por esperança, tem esperança, é possível, continue. Você é uma sobrevivente e pode ir muito mais além.